estudantes, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de PPT, a nossa 12ª aula, tá? De PPT, Práticas de Leitura e Produção de Texto, e nós vamos falar sobre resumo, tá? E do livro que nós estamos lendo, A Droga do Amor. E aí, vocês já leram, gostaram da história, se interessaram, indicariam para alguém ler? É uma história bastante interessante, tá? Bem legal, vale a pena a leitura. Lembrando que essa obra ela está disponível na plataforma Palmas Homeschool, lá na partezinha biblioteca, tá? Basta você clicar lá e ler o livro. E o que conta a história desse livro? Conta a história de uma suposta descoberta para a cura o mal do século, tá? Segue aquela série de Os Caras, aqueles 5 amigos, que eles estão de férias. Esse já é o 3º livro de Pedro Bandeira que eu indico para vocês. E no decorrer dessa leitura, vocês perceberam que agora eles já são adolescentes, já estão no ensino médio, eles estão de férias de final de ano. Magri resolve ir para Nova York, participar de um campeonato de ginástica. E lá de volta, ela decidiu voltar, né, para o Brasil, porque os amigos, os caras, eles estavam querendo desfazer o grupo. Então ela largou o campeonato lá para voltar a ser a integrante do grupo, né? E esse livro também fala de um amor, fala de amizade, que ela desiste de amar um dos 3, o Calu, o Crânio ou o Miguel, porque os 3 eram apaixonados por ela. Então ela desiste desse amor pela amizade que há entre eles, tá? Então lá no livro aconteceu um beijo, vocês precisam ler para saber quem Magri beijou, tá? É uma história bem bacana, é uma linguagem acessível a adolescentes, né? Que os adolescentes gostam muito desse tipo de linguagem. Vale a pena ler, tá bom? E depois fale para o seu professor, conte a história para o seu professor. Tá? Então vamos falar sobre resumo. É algo que nós já estudamos e que vocês vão precisar fazer o resumo dessa obra, tá? A Droga do Amor, de Pedro Bandeira. Então vamos lá conhecer as partes de um resumo, em que partes eles estão divididos, as características do resumo, tá bom? Então o que é resumo? Trata-se de um texto que são dispostos e apresentados os pontos principais, essenciais de uma leitura, de um texto, apresenta os fatos principais. Esses pontos são expostos de forma breve, tá? Você vai ler o livro primeiro, vai conhecer a história para você fazer o resumo, fazer algo breve, o que você entendeu, o que você leu daquele livro, tá? Sempre respeitando a ordem, o que aconteceu no início, o que aconteceu no meio do livro, no decorrer do livro, da história e o que aconteceu lá no final. Eu tenho 3 tipos de resumo, eles podem ser indicativo, informativo ou crítico. E o que o informativo fala? Ele trabalha o quê? Indica apenas os pontos principais do texto, não apresentando dados nem qualitativos e nem quantitativos. E o que é o informativo? Informa suficientemente ao leitor para que esse possa definir a conveniência da leitura do texto inteiro. Expõe finalidade, metodologia, os resultados, as conclusões, dentre outros. E o que é o crítico? Resumo com análise interpretativa lá do emissor, tá? E as estratégias? Eu tenho a estratégia que eu posso usar de apagamento, elimina as partes desnecessárias. Generalização, reduz elementos usando critérios semânticos, sentidos, significados. A construção, substitui sequências de fatos por um único, tá? Eu tenho a estrutura, eu tenho informações adicionais. Quais são essas informações adicionais? Elas vão responder aquelas perguntinhas. Quando aconteceu aquela história, onde aconteceu, por quê, com quem, para quê? E o fato central, quem fez o quê? Tá? E características, quais são as características do resumo? Ele deve ser o quê? Breve. O resumo contém as ideias principais, enquanto os pormenores, o que não interessa muito, são deixados de lado, né? São excluídos. Rigor e clareza.
respeita a ordem das informações e não apresenta juízo de valor, não apresenta o quê? Opinião. Linguagem pessoal, não se copia frases do texto, tá? Exprime-se as ideias principais por palavras nossas. Eu não vou lá e copio aquela parte do texto, não. Eu vou ler e falar, escrever com as minhas próprias palavras, tá? O texto deve ser em prosa, conter parágrafos, linhas, não deve ser reproduzido em tópicos, tá? Deve ser compreensível. E o que eu devo fazer antes de ler algum texto, começar a leitura de algum livro, fazer um resumo? Eu devo fazer uma leitura rápida para compreender o texto na sua globalidade, ler, fazer uma leitura para saber do que aquele texto trata, do que aquele livro trata. Faça uma leitura lenta para descobrir a ideia-chave, qual é a ideia principal ou tópico de cada parágrafo, utilizando o quê? O sublinhado. Quando eu leio um livro, eu vou sublinhando, passando um tracinho lá nas partes que eu considero o quê? Mais importantes, para quando eu voltar lá, para começar a fazer o meu resumo, eu saber que aquilo lá é importante e necessário eu colocar no meu texto, tá? Ao escrever, quando eu estiver escrevendo, leitura mais lenta para memorizar, reconstrua o texto com rigor e clareza, faça a leitura do seu resumo fazendo uma revisão semântica e ortográfica, tá? Não deve conter erros ortográficos, nem erros semânticos. Você deve fazer uma leitura e ver se o seu texto não contém nenhum erro, tá? Nenhum erro ortográfico. Então vamos lá agora para os slides. O livro A Droga do Amor, de Pedro Bandeira, é o quarto livro envolvendo o grupo de amigos dos adolescentes, os caras. O livro retrata a história do grupo, os caras, os quais se envolvem completamente em um mistério policial. E com o decorrer da história, deixam seus sentimentos ganharem mais força. Porque Calu, Crânio e Miguel, eles se apaixonam por Magri, a única garota do grupo. Durante as investigações, eles se comprometem inteiramente para tentar resolver o caso, sendo capazes de fazer loucuras por isso. O livro retrata um épico romance em que uma amizade se torna amor, fazendo com que o protagonista e única mulher do grupo, Magri, no caso, viva um conflito interno de emoções em relação aos seus sentimentos por seus amigos, acabando por não optar por nenhum, tá? Calando assim mais uma vez os seus sentimentos. O início da história apresenta a suposta descoberta da cura de uma doença, que mais adiante em seu clímax descobrimos que esta cura, a então droga do amor, foi nada mais, nada menos que uma jogada de marketing de seus criadores que, sem conseguir descobrir a verdadeira cura e falidos, vieram para o Brasil, onde forjam o roubo da droga sem saber que em seus caminhos teriam a infelicidade de encontrar os caras. E que esse grupo, eles sempre se uniam para o quê? Para desvendar lá os mistérios. E que esse grupo de jovens frustraria os seus planos, mostrando a verdade por trás de todo esse mirabolante plano. Próximo. Com o sucesso da investigação, Magri consegue se decidir em relação ao quê? Ao seu sentimento, ao seu amor por seus amigos, e acaba optando por ficar com nenhum. Ela não quis ficar com nenhum porque ela preferiu o quê? Não acabar com a amizade entre os seus colegas, mas sim dividir o seu amor com todos os seus amigos, os seus caras. Tá? Então, nós vamos agora às questões que tem lá no seu bloco de estudo, vocês devem copiar, responder, tá bom? Então, vamos lá, a primeira questão lá do seu bloco. O livro A Droga do Amor é o primeiro livro de Pedro Bandeira? Qual é o primeiro livro de Pedro Bandeira? Não foi o primeiro livro, esse já é o quê? O quarto livro de Pedro Bandeira, tá? Ele é o quarto livro da série. Quais são os adolescentes que compõem o grupo Os Caras? Magri,
Calu, Miguel, Crânio e Chumbinho. Chumbinho é o mais novo integrante do grupo. Magri é a única mulher do grupo, Calu é o Miguel é o líder, Calu é o mais bonito do grupo e qual foi o outro que eu falei? Miguel, Calu, Crânio e Chumbinho. Chumbinho é o mais novo, tá? Então, a próxima questão. O que marca o início da narrativa desse livro e como os adolescentes resolvem isso? O que marca lá o início da narrativa é que a suposta cura para o quê? Para uma doença, tá? E aí você vai ver que no decorrer do livro não acontece essa cura, é uma jogada lá de marketing, tá? Que o grupo Os Caras, eles vão se reunir para desvendar todo esse mistério. Próxima questão. Qual é o conflito que o protagonista Magri vive nesse enredo? Ela vive o quê? Qual é o conflito? O amor, né? Entre os amigos lá, entre os três que são apaixonados por ela. Próximo slide. Como Magri resolve o conflito vivenciado por ela? Ela resolve esse conflito como? Não ficando o quê? Com nenhum deles. Ela prefere continuar sendo amiga, né, deles. A partir do que estudamos sobre os tipos de resumo na tabela explicativa, como podemos classificar o resumo A Droga do Amor? Você vai falar se ele é um resumo crítico, informativo ou indicativo e vai comentar através de elementos do texto, tá? Finalizamos aqui. Então, falamos, conhecemos, relembramos um pouquinho mais da história da Droga do Amor. Eu espero que vocês já tenham lido. Vocês vão precisar fazer um resumo dessa obra, tá? É uma história bem bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Falamos sobre resumo, conhecemos as partes do resumo, vocês vão precisar disso daqui para você criar o seu resumo, para você fazer o seu resumo. Vocês viram também que antes de eu começar o meu resumo, eu vou precisar o quê? Ler, conhecer a história, tá? Para depois eu publicar o meu texto. Então é isso, alunos, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Próximo bloco eu já vou fazer outra indicação de livro, tá? Mas antes de eu indicar outro livro, vocês precisam fazer a leitura desse, tá bom? Então eu conto com vocês, até a próxima teleaula de língua portuguesa. Lembrando que todo esse conteúdo está disponível na plataforma Palmas Homeschool, no canal do YouTube. Ao sair de casa, usar máscara, não deixem de assistir às nossas aulas, de todos os componentes curriculares. E é isso, um abraço virtual a todos vocês e até a próxima aula.